Saruman, o mago traiçoeiro, foi responsável por criar uma das raças mais terríveis e mais fortes que já existiram na Terra-média. A quem você serve, Saruman? Incapazes de sentir medo, nem mesmo diante da luz do sol que enfraquecia seus semelhantes, os Uruk-hai eram responsáveis por deixar um rastro de morte e desespero por onde passavam, semeando medo entre os povos livres da Terra-média. E no vídeo de hoje, eu vou te contar 5 fatos que você talvez ainda não saiba sobre essa raça de orcs tão brutal. O exército digno de Mordor. Antes de Saruman e Sauron se tornarem aliados, o mago Saruman o Branco nunca quis servir o Senhor do Escuro. Sua intenção sempre foi tomar o lugar de Sauron e se tornar o novo Senhor das Trevas. No entanto, os dois poderosos seres batalharam e se enfrentaram mentalmente através das pedras Palantires. E infelizmente para Saruman foi o fim. Ele acabou perdendo essa batalha de vontades e se tornou um subordinado involuntário de Sauron. O Senhor do Escuro, então, encarregou Saruman de criar um exército digno de Mordor. E foi exatamente isso que ele fez, criando os temíveis Uruk-hai para cumprir suas próprias vontades malignas. Os Uruk-hai surgiram durante a Terceira Era como uma nova raça de orcs guerreiros brutais e cruéis. Eles representavam uma classe muito mais forte de orcs, pois eram mais rápidos que os orcs normais e podiam viajar durante o dia sem serem enfraquecidos pelo sol, embora não apreciassem a sua luz. O termo Uruk-hai vem da língua negra e significa povo orc. Além da velocidade deles, os Uruk-hai eram mais inteligentes, mais fortes e também maiores e mais robustos do que os orcs comuns, embora ainda fossem mais baixos do que os homens. Os Uruk-hai foram enviados por Saruman escondido de Sauron para caçar e capturar o portador do anel. Liderados por Ugluk, os Uruk-hai armaram uma emboscada para a Sociedade do Anel, mataram Boromir e capturaram Merry e Pippin. E durante o caminho de volta para Isengard, os orcs de Mordor se juntaram a eles e os Uruk-hai se impuseram sobre esses orcs inferiores, mostrando que eles eram mais fortes e mais poderosos que os orcs comuns e que não serviam a Sauron, eles serviam apenas a Saruman. Os Uruks Negros. Também existiam os Uruks de Mordor, que eram mais conhecidos como Uruks Negros. Eles já existiam muito antes de Saruman criar os seus orcs. Esses orcs de Sauron usavam o símbolo do olho vermelho de Sauron em suas armaduras e em seus escudos, mostrando a quem eles serviam. Durante a saga de O Senhor dos Anéis, nós encontramos alguns Uruks de Sauron que tinham nomes como o Uruk Shagrat, que era o comandante orc de uma das torres, e o Gorbag, que era um capitão orc dos Uruks de Mordor. Eu vou sonhado como um porco furado. Os Uruk-hai de Isengard são de alguma forma superiores aos Uruks negros, pois foram criados através das artes mágicas de Saruman. Embora não sabemos exatamente se os Uruks de Sauron são idênticos em sua aparência aos de Saruman. Nós sabemos apenas que os Uruk-hai de Saruman representavam uma melhoria adicional da raça, aperfeiçoada antes da Guerra do Anel. Temos apenas que acabar com nossos oponentes. Os Uruk-hai de Isengard compunham um exército de 10.000 indivíduos reunidos pelo mago Saruman.
tanto a serviço quanto em competição com o exército de Sauron. Então, sim, existia uma rivalidade muito grande entre essas duas raças, onde um não respondia ao senhor do outro. O nascimento dos Uruk-hai. No método de replicação e criação dos Uruk-hai, fica subentendido que Saruman estaria utilizando alguma arte mágica das trevas para poder fazer isso, porque ele precisava de um exército de orcs muito grande em pouco tempo. Mas não é explicado exatamente como ele faz isso nos livros. Nos filmes, nós vemos os Uruk-hai já nascerem adultos, saindo da lama. Uma adaptação feita pelo diretor Peter Jackson para tentar replicar as descrições iniciais dos orcs feitas por Tolkien. Essa decisão foi tomada para seguir literalmente as descrições de Tolkien, que mencionava que os orcs eram como vermes que saíam de dentro da lama. Mas essa interpretação pode ser considerada uma metáfora, já que os orcs são descritos como seres que se reproduzem rapidamente. E os goblins, por exemplo, vivem dentro das cavernas e saem de buracos nas profundezas como vermes para atacar os elfos e os homens. Nos livros, os Uruks são criados artificialmente por Sauron e posteriormente por Saruman, mas não sabemos exatamente como eles foram criados. Existem especulações de que poderiam ser uma espécie híbrida, meio orcs e meio homens, mas isso não é confirmado nos textos. No entanto, é claro que tanto Saruman quanto Sauron cometeram atos abomináveis ao promover a reprodução entre orcs e homens em busca por poder. A mão branca de Saruman. Os Uruk-hai a serviço de Saruman usavam uma letra S escrita em runas élficas, forjada em metal branco, na frente de seus elmos de ferro. Esse S representava a inicial do nome de Saruman, marcando claramente seus soldados como parte de seu exército. Além disso, seus escudos também exibiam uma pequena mão branca no centro do campo negro, em referência ao emblema utilizado pelo Mago Negro na Guerra do Anel. Esses sinais serviam para diferenciar os Uruk-hai de Saruman dos servos de Sauron, que geralmente carregavam o símbolo do olho vermelho em seus escudos. Os Uruk-hai de Saruman se consideravam superiores aos outros orcs e goblins e exibiam orgulhosamente esses emblemas como prova da sua lealdade ao seu mestre, mostrando que eles não eram qualquer coisa. Armas. Os Uruk-hai tinham braços longos e pernas tortas, e estavam sempre armados com espadas curtas de lâminas largas, armas diferentes das usadas pelos orcs comuns. Essa escolha pode ser atribuída ao fato de que as espadas de lâmina larga seriam mais eficazes em combates corpo a corpo, oferecendo uma vantagem sobre os inimigos que usavam espadas de lâmina longa ao se aproximarem para um confronto direto. Talvez essa preferência por espadas mais curtas também fosse vantajosa em situações de combate em espaços reduzidos, como invasões em casas ou outros locais apertados. Além das diferenças nas armas, os Uruk-hai também utilizavam arcos maiores feitos de madeira em forma de U, semelhantes aos arcos longos usados pelos homens. Essas melhorias em armamento contribuíam muito para sua superioridade em relação aos orcs comuns.
Além disso, os Uruk-hai, apesar de ainda não apreciarem a luz do sol, conseguiam resistir a ela por muito mais tempo do que os orcs normais, o que permitia que eles pudessem viajar mais longe e mais rápido sem enfraquecerem. Um detalhe curioso é que os Uruk-hai criados por Saruman eram motivados pela promessa de serem alimentados com carne humana ao retornarem de uma missão bem-sucedida, o que evidencia a brutalidade e a crueldade dessas criaturas. Não conhecem a dor, não conhecem o medo. Experimentarão a carne dos outros. Felizmente, após a derrota de Saruman e de Sauron, a maior parte desses Uruk-hai foram exterminados, mas não sabemos ao certo se alguns chegaram a sobreviver no final. Não haverá amanhã para os homens. Então, por hoje é isso. Eu vou deixar aqui na descrição outro vídeo sobre curiosidades dos orcs, que vocês talvez possam gostar também. No vídeo eu conto o que os orcs comem, se existem orcs fêmeas, entre outras coisas. Também não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho para sempre saber quando eu postar um vídeo novo. Até mais!